Ok. Então, a jornada solar, né, ela começa de uma intuição que eu tive, tá? É, em que eu comecei a olhar para os aspectos astrológicos do ano, né? E aí eu comecei a ver que ah, um ano que tá muito assim, a gente vai precisar muito de ter uma direção, né? Por vários motivos que eu vou explicar aqui hoje. Então eu tive essa intuição, aí corri lá, falei, não, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que é importante a gente caminhar junto, né? E se tiver um grupo bom para caminhar junto, melhor ainda, tá? Porque a gente vai precisar, sem dúvida, de apoio, a gente vai precisar de suporte, né? Em todos os níveis, né? Desde o nível, acho que pessoal, né? Até a nível espiritual. A gente tem que estar esse ano, um ano que é muito importante, tá? Para a gente poder se trabalhar, né? Estar trabalhando internamente, né? E também no mundo, tá? Porque é um ano que vai exigir muita energia para a gente poder concretizar as coisas, tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, passar aqui a apresentação, né? Então, a proposta, né, da mentoria, né, dessa mentoria, é uma proposta que ela está sendo feita para vocês, né, como um acompanhamento, tá? Ao longo do ano de 2026, né? Então, é para a gente aprender primeiro a caminhar junto, tá? Depois, ter a astrologia de uma forma mais prática, mais aplicada na vida da gente, né? Porque isso é uma coisa que às vezes eu vejo até pelo grupo aí de astrologia, ou quando eu faço a revolução solar, né? Que são as tendências do ano, eu vejo às vezes como as pessoas pegam aquilo, escutam no primeiro momento, mas e depois, na prática? O que que faz com isso na prática? Como é que coloca isso na prática no dia a dia, né? Então, assim, a ideia dessa mentoria é o quê? Ajudar a compreender esses ciclos, né? A planejar as decisões para a gente poder atravessar o ano de 2026 com mais clareza, consciência, porque é um ano que a gente vai precisar muito disso, tá? Daqui para frente, aliás, mas 2026 ele é um ano bem especial, né? Então, o porquê, tá? Porquê dessa mentoria, o porquê dessa história toda, tá? E porquê desse ano de 2026 é um ano tão importante, né? Então, primeiro aqui, porque nós temos um estélio acontecendo em Aquário, que é uma reunião de vários planetas, né? Que já está começando a acontecer, né? No signo de Aquário, tá? Depois, nós temos aí o encontro, né? A conjunção de Saturno e Netuno, que vão estar fazendo conjunção aqui no signo de Áries. Estão entrando no signo de Áries, tá? E aí a gente tem o quê? Um ciclo de 9 anos, até 2034. Né? Por quê? Porque o ano de 2026 é um ano um, é um ano iniciático, é um ano que a gente vai começar a iniciar coisas, a fazer coisas. Então é muito importante a gente ter esse ano, né, como um ano assim, o que a gente começar esse ano, a gente vai levar para um ciclo de 9 anos. Né? Por isso que é tão importante planejar esse ano, né, e começar a semear, tá? E depois a gente tem o contexto histórico e o cenário mundial, né, que eu quero explicar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, né, e também como que a gente vai fazer esse planejamento, tá? Então, começando aqui pelo contexto histórico, né, e mundial, a gente teve aí uma mudança, né, dos padrões, vamos dizer assim, de questões do ser humano, né, aonde a gente tinha aí no final do século XIX, início do século XX, um padrão em que o ser humano tinha um foco mais interno, né, e aí a gente tem o surgimento das neuroses clássicas, sobretudo por causa da culpa, né? Onde a gente tinha leis rígidas, instituições rígidas, né? Como, por exemplo, a própria religião, a igreja, criando muita culpa. Isso daí causava as neuroses clássicas, né? Os problemas psicológicos clássicos nas pessoas, né? Que a psicologia conhece. Agora, no século XX, né? O século XXI, perdão, né? Aqui saiu errado, é século XXI, tá? O foco está muito externo, né? A gente está com um foco muito externo. E aí, o que que isso traz, principalmente por causa das redes sociais?
da sociedade digital aí, né, dos meios digitais, um narcisismo muito grande, né, que vem apoiado em cima da vergonha, né, do vazio existencial e do medo do fracasso, né, que é bem o que as pessoas sentem no fundo, e isso daí causa todos os problemas que a gente vem assistindo, né, como por exemplo depressão, o burnout, né, que está muito comum agora, porque as pessoas estão com um foco muito externo, né? Então, no que muda isso aqui, muda também todo o contexto do ser humano, né? Dos nossos problemas atuais, tá? E de como é que a gente enfrenta eles, né? Isso vai ser muito importante no nosso planejamento também, porque nosso planejamento ele tem um foco, né? Em que a gente vai estar, são níveis aqui, né? De planejamento e que a gente vai estar olhando para isso, tá? Com com muito cuidado. Por quê? Porque o foco externo, né? Ele vai causar uma ruptura, que a gente chama aqui da ruptura da estrutura simbólica, né? Então, a questão, né, hoje desses problemas psicológicos, né, emocionais, que causa esse vazio existencial, essa exaustão, esse cansaço, né, que as pessoas estão sentindo, né, tem vontade de chutar o balde por aí, né, por causa dessa hipermodernidade que a gente está vivendo, tá, onde as estruturas simbólicas foram quebradas, né, é, então, assim, a gente não tem mais aquela direção, aquela bússola, né? Aquele mapa. A gente não sabe mais para onde ir, o que fazer, porque a gente não tem símbolos, né? Não sabe o que fazer da vida, a vida fica meio sem propósito, e aí a gente se baseia muito no externo, né? As pessoas, de um modo geral, se baseando a sua vida em coisas externas a ela, né? Na opinião dos outros, nos influencers, é, e por aí vai, né? Então, o que essas questões, né, do foco externo causou, né? A falta do símbolo, né? Porque o símbolo ele une, né? O símbolo é que nos une, que nos guia, né? Que dá a estrutura, a perda das tradições, né? E a perda dos ritos. Então, por exemplo, hoje a gente já não tem mais muito bem definido um rito de passagem, né? De épocas, né, na sociedade. Por exemplo, os adolescentes hoje para a idade adulta, não existe um rito de passagem, né? Então, essas questões aqui, assim, a gente já não sabe mais como lidar com isso, não tem uma bússola, né? Não tem esse mapa, tá? Então, esse cenário mundial, né, que é o cenário que eu estou falando, um cenário digital, sociedade digital, isso tudo é fruto dessa sociedade digital, com as redes sociais, todo mundo fazendo tudo para postar em rede social e buscando validação externa, né? Então, essa validação, a gente não consegue nem muitas vezes sustentar uma identidade, né? Porque a identidade ela está no que as outras pessoas vão pensar, tá? Também a sociedade hoje, né, da performance, em que tudo tem que ser muito performático, você tem que ter ali você tem que produzir, né? Por exemplo, no trabalho, você tem que mostrar resultado todo o tempo, e você acaba se gerindo como se fosse um produto de marketing, uma empresa, né? E também a lei do mais forte, que a gente está vendo isso muito agora, né? Até a nível global, a nível dos países, né? Que estão colocando essa questão da lei do mais forte. Então, ganha quem é mais forte, tá? E isso são o quê? As consequências do olhar para fora, que está trazendo muito essa exaustão, a falta de autenticidade, né? E o que a gente chama de normose, que é o quê? É se adaptar para poder encaixar no grupo, né? Se encaixar na sociedade. Então, e essa normose ela é um problema muito grande, porque a gente acaba não seguindo a nossa intuição, não seguindo o que a gente tem dentro da gente, certo? Os nossos valores internos, os nossos sonhos, né? E aí a gente acaba tendo que deixar isso tudo de lado para poder se adaptar, né? E também sobreviver, claro, porque aqui também entra a questão da sobrevivência, né? Então agora
entrando na história da astrologia, como é que essa energia da astrologia, né, ela vai influenciar também ainda mais nessa questão social, né, de como é que a gente se encaixa e do olhar para fora e tudo isso. Nós temos aí, dia 27 de janeiro, logo daqui a pouco, daqui a alguns dias, né, o estélio formando em Aquário. O que que é estélio? É essa reunião de planetas todas aqui, né, no signo de Aquário, né? Então, perdão, eu passei sem querer. Então, nós vamos ter aqui Marte entrando em Aquário, a 3 graus de Aquário, Plutão a 3 graus de Aquário. Então, a gente vê que Marte entra em Aquário e já faz logo, né, uma conjunção com Plutão. Sol também já em Aquário, a 8 graus. Mercúrio a 12 graus de Aquário e Vênus a 13 graus de Aquário. Então tem um, dois, três, quatro, cinco planetas em Aquário, tá? Criando esse estélio, né? E aqui eu coloquei a principal significado de cada planeta para a gente entender mais ou menos o que que vai acontecer. Então, o Sol ele representa o ego, a energia e o poder, né? Plutão é o oculto e a transformação, né? Marte, a guerra, a ação e a ambição. Mercúrio, comunicação e comércio. Vênus, dinheiro e diplomacia. Então, esses cinco planetas no signo, né, de Aquário, que é um signo que é voltado para a inovação, que é voltado para a sociedade, para o social, para o coletivo, né? Então, a gente espera muita transformação no coletivo, né? Muitas mudanças, mexendo com todas essas áreas, com comunicação, com dinheiro, com diplomacia, com comércio, né? E com o ego da gente também, com a nossa energia pessoal, representada aí pelo Sol. Então, olha só, essas energias, né, que são internas também, né, elas mexem com o nosso interno, está mexendo com o mundo inteiro, porque está mexendo como a gente compreende o mundo, né? Como é que a gente vai lidar com esse novo mundo que está se formando. E tudo está mudando muito rápido, né? Então, esse estélio ele vai influenciar o ano inteiro, né? E, e a gente vai ter que lidar com tudo isso. Então é muita energia no signo de Aquário, tá? E temos ainda aí a presença de Saturno e Netuno, né? Dia 14 de fevereiro, né, de 2026, Saturno vai entrar aí em Áries, tá? Então, nós temos Saturno aqui já entrando em Áries e fazendo conjunção com Netuno também em Áries, né? Então, Saturno é estrutura, é o tempo, é a matéria, né? Netuno é espiritualidade e sonhos, e Áries é o início, é o impulso, é aquele signo que impulsiona a gente, que dá energia para a gente poder começar, tá? Então, olha só, estrutura, tempo e matéria, né? Saturno. Saturno estrutura, tá? Netuno, ele meio que dissolve, né? Mas ele está conectado, ele traz essa energia da espiritualidade, dos sonhos. Então, são os nossos sonhos, a nossa espiritualidade, o nosso propósito, tá? De vida, nossos propósitos espirituais. E Áries é o signo do impulso. Então, olha só, é uma energia para a gente estruturar o que a gente sonha, né? Para a gente estruturar o que a gente sente dentro da gente como um propósito, né? E dar forma a isso. Então, o que a gente tem falado vai ser o quê? Espiritualidade na prática, tá? Não dá mais para ficar só imaginando, viajando. Não dá para perder tempo mais. Saturno, tempo. Não dá para perder tempo. Então, é pegar Zé, o nosso propósito, né? E colocar na prática, tá? Colocar para a gente poder realizar, tá bom? Zé, tem um pessoal tentando entrar, diz que não está conseguindo. Tem como tu dar uma olhadinha? Ah, vamos ver aqui, pode ser. Talvez tenha que autorizar, não sei. Não, não, é só entrar, Patrícia. não sei por quê. Tá? Então, eu espero que vocês estejam entendendo isso, né? A gente vai ter que colocar tudo isso na prática, tá? Para fazer funcionar o que está dentro da gente, os nossos impulsos, os nossos propósitos. Então, um ano incrível para a gente começar, tá bom? A realizar nossos sonhos, né? Nossa espiritualidade. Não ficar mais só na conversa, tá? Então, aqui, para explicar um pouquinho melhor isso, né? Saturno em Áries, de forma definitiva, a partir de 13 de fevereiro.
de 26, vai permanecer lá até 2028. Então, Saturno vai estar 3 anos aí em Áries para a gente poder estruturar os nossos sonhos, a nossa energia, tá? É, Plutão vai estar em Aquário, olha só, até 2044. Então, vão ser muitas transformações sociais, né? Muitas transformações na sociedade. A gente vai passar por essas transformações profundas, tá? Porque a energia de Plutão é uma energia que transforma a base, vamos dizer assim, ele destrói com uma mão, né? Ele abre caminho para destruição mesmo, ele destrói, ele não deixa nada intacto, né? Para a gente poder construir com a outra, né? Então, essa é a energia de Plutão. Então, a gente vai ter uma sociedade daqui a 20 anos completamente diferente do que tem agora. Tá? Plutão vai influenciar muito. E a gente tem que aprender a navegar nessas marés, porque já estão sendo e vão ser cada vez mais marés de incertezas. A gente não tem certeza de mais nada que vai acontecer no mundo. Tá bom? É, E Netuno em Áries, né? Vai estar em Áries aí até março de 39, de 2039, né? Então, um trânsito de 14 anos, mais ou menos. Então, a gente vai ter aí todo esse tempo, né, para a gente poder estar realizando, estar tendo, colocando, concretizando, né, colocando em ação nosso propósito de vida, tá bom? Então, tem que ter esse propósito claro, né, e tem que saber como é que a gente vai navegar nessa maré de incerteza. E é isso que é a proposta dessa mentoria, tá bom? E se não fosse só isso, nós temos aí ainda pela numerologia, né, o ano de 2026 como um ano iniciático, tá? Por quê? Porque 2026 é 2, né? Mais 0 mais 2 mais 6 vai dar 10. 10 aqui por redução é 10 mais 0, então é igual a 1, né? E o 1 simboliza exatamente o início, a liderança, a independência, a coragem, né? É essa energia do começar, tá? E aí está associado também a nossa identidade, né? A nossa originalidade, que Aquário também é um signo que fala muito disso, de originalidade, de ser verdadeiramente você, né? Independente do que as outras pessoas estão pensando, tá? Então a gente tem que se voltar para dentro da gente e saber o que realmente a gente quer, né? E o que a gente está trazendo para o mundo, o que a gente vai realizar no mundo, tá? Então, o ano de 2026 é um ano que traz esse convite para a gente agir, né, para a gente inovar e para a gente afirmar que eu existo, né, com autoconfiança, tá, com muita autoconfiança. Então, a gente tem que ter assim muita clareza do nosso propósito e o que a gente vai fazer com essa energia, para a gente não ficar perdido aí nesse ciclo de 9 anos, imagino, né, que é o ciclo é, até ó, a gente fazer o 10, que aí vai dar um de novo, né? Então, um ciclo de 9 anos até 2034. Então, o que a gente plantar no ano um, que é esse ano agora, vai crescer para os próximos 9 anos. E aí fica a pergunta: o que vocês querem plantar? Né? Porque a gente vai colher daqui a 9 anos. Tá? A gente vai ter todos esses anos agora para poder plantar esse ano, crescer, acompanhar, né, fazer todo o acompanhamento para colher daqui a 9 anos. Então é muito importante esse ano, é muito importante planejar esse ano. É por isso que eu estou trazendo essa proposta de planejamento, tá? Do que a gente quer fazer. E isso vai influenciar os próximos anos da sua vida, né? E aqui a mentoria, né, é exatamente sobre isso, olhar para si mesmo tendo como bússola o símbolo, aquilo que eu falei lá no início. Se nós temos a quebra, a ruptura do símbolo como o principal problema da sociedade hoje, né, que está trazendo angústia, que está trazendo solidão, né, esse cansaço todo, essa exaustão, então nós temos que nos reconectar, né, com o símbolo, tá? Para quê? Para que a gente possa resistir a essa superficialidade que temos por aí, né? E para que a gente tenha também autenticidade, que é o que Aquário pede, né? E nada melhor para a gente se reconectar com o símbolo do que a própria astrologia, que é totalmente simbólica, né? É exatamente o símbolo, a astrologia, né? A gente faz leitura do símbolo, tá? Então, como é que vai funcionar, tá? A astrologia, então, ela vai ser usada como linguagem simbólica, né? Como uma ferramenta de orientação, um apoio para escolhas mais conscientes,
tá? Para a gente poder tomar decisões durante esse ano e os próximos anos de maneira mais consciente, né? Aqui essa mentoria não é um curso, tá? Não é um atendimento isolado, é um processo de acompanhamento, tá? Em que eu vou acompanhar vocês ao longo do ano. E ela começa tendo como base a Revolução Solar, né? Revolução Solar, que é esse mapa do ano, mapa individual do ano. Então, eu vou fazer o mapa da Revolução Solar de cada participante que entrar na mentoria, né? É, e a partir daí, né, a gente vai ver o tema central do ano, os desafios e oportunidades, os períodos de maior exigência, de maior fluidez durante o seu ano, tá? Os movimentos internos que vão pedir mais atenção, né? E vamos criar uma agenda. Vamos criar uma agenda em cima daquilo que você tem também como proposta de vida, como meta, né, das suas metas, daquilo que você deseja na sua vida, tá? Então a gente vai criar esse planejamento em cima disso, usando como base o símbolo, né, usando como base a astrologia, porque isso tudo aqui, na verdade, está dentro da gente, influencia dentro da gente e é uma linguagem que se comunica com o nosso inconsciente, né? A linguagem astrológica, tá? Então a gente está falando de energias que estão no nosso inconsciente, certo? Então não é um planejamento rígido, tá? É um mapa vivo que é para orientar vocês sem aprisionar. Ou seja, não estou falando de uma astrologia que ela é uma astrologia que assim, isso vai acontecer, né? Estou falando de previsões, tá? Não estou falando de previsões. Estou falando de uma bússola interna, de um mapa aonde você, em cima dele, você pode planejar o seu ano e você pode pensar no que você vai fazer com essas energias, né? Para te orientar, tá bom? Para você poder fazer escolhas de maneira consciente. Eu não acredito numa astrologia engessada, tá? Eu acredito em algo que a gente que a gente pode mudar, né? Então, se eu vejo aqui um trânsito, uma quadratura difícil, eu sei que é difícil, eu posso me preparar para aquilo, né? E fazer o melhor possível para passar aquele período ali, tá? Da mesma forma que o que é fluido no mapa, né? Eu posso também pegar aquela energia e colocar mais a minha atenção ali para que aquilo dali já me ajude durante o ano, tá bom? Então, durante o ano, né? Você não vai caminhar sozinho, tá? Eu vou estar junto com vocês, né? Caminhando junto. E aí a gente vai ter dois encontros individuais, né? Para a gente poder conversar e poder planejar o seu ano astrológico, tá bom? E cinco encontros em grupo, tá? Esses encontros em grupo, eu estou planejando esses encontros em grupo para que a gente possa, é, em momentos específicos do ano, como por exemplo, Ano Novo Astrológico, né? É o momento de encontro em grupo, tá? E assim, períodos importantes do ano, que a gente vai fazer esse encontro em grupo. Para quê? Para aproveitar essa energia, tá? Para aproveitar a energia astrológica, as energias fortes, como o solstício, os equinócios, tá bom? Então a gente vai aprender a pegar essa energia. E também vou passar para vocês exercícios energéticos também, para a gente se conectar com a energia do ano, do que está acontecendo, dos astros, daquele período ali, né, para a gente poder trabalhar essa energia dentro da gente também, né? O foco, então, é o símbolo, o foco é o que está dentro, é trabalhar essa energia a partir de dentro de nós. Bom, o olhar voltar para dentro. E também, né, esses encontros aí a gente vai fazer as revisões de rota, quando necessário, né? E vai ser também um espaço de escuta, de reflexão, de ajustes, tá bom? Então, o foco aqui dessa mentoria não é cobrança de meta, não é cobrar vocês de nada, né? O projeto de vocês, o projeto pessoal de vocês, não é isso, né? É o quê, né, na verdade? É essa coerência interna, né, de acessar o que está dentro de vocês, de ajudar vocês a colocarem para fora, né, os sonhos, aquilo que vocês sentem, né? É o amadurecimento das escolhas, tá? E é essa sustentação emocional e simbólica. Então, é um processo de alinhamento, na verdade, entre o desejo, a realidade, o tempo interno e o momento astrológico, tá bom? Aqui eu tenho, né?
Esse acompanhamento serve para ajustar expectativas, respeitar limites, mudar rotas sem culpa, aprofundar a consciência do próprio caminho, né? E aí vocês vão receber de brinde, né? Também bônus, aí um elixir astrológico do ano, é personalizado, tá bom? Que vai funcionar como um ancoramento energético para ajudar na travessia do ano, né? Então a mentoria faz sentido, vai fazer sentido para quem sente que está em transição, para quem quer atravessar 2026 com mais consciência, valorizar os processos profundos, né, e entende que o autoconhecimento exige presença e busca alinhamento e não respostas prontas, tá bom? Para quem quer trabalhar em si mesmo. E não é indicado para quem quer previsão rápida, busca soluções mágicas e não quer se envolver com processo nenhum, tá bom? Então não faz sentido para quem quer algo assim, me diz o que que eu vou fazer. Não sou eu esse. Tá bom? Não vou falar, não sei falar isso, não vou dizer você fazer nada, né? É, a coisa vai ser realmente um processo em que você toma as decisões, tá bom? E então é um convite, tá? Isso aqui, essa reunião hoje aqui é esse convite, né? Não é uma obrigação. Quem sentiu o chamado, né? Pode se aproximar, pode chegar, né? Aí a gente conversa no privado, eu passo os valores, passo tudo direitinho, né? Quem quiser participar comigo. Então, para quem sente que faz sentido, tá bom? Agradeço muito a vocês aqui terem vindo a esse momento para entender essa mensagem, né? E vou abrir aqui 5 minutinhos para perguntas, se tiverem perguntas. Fiquem à vontade. Todo mundo entendeu a proposta? Eu achei bem claro, bem coeso, assim. Achei bem legal. Então, que bom, Ana. Então é esse espaço realmente, tá? Para a gente poder, durante esse ano, tá fazendo esse acompanhamento, né? Quem ainda não sabe o que quer, é uma oportunidade também para entender o que quer da vida, né? E plantar nesse ano que vai ser tão importante para os próximos anos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, então eu vou encerrar por aqui, tá bom? Agradeço muito todos a presença, né? E vou marcar depois uma outra reunião, né? Talvez semana que vem ou na próxima, para a gente falar um pouquinho mais de planejamento, tá? Vou dar aí uma pincelada nesse planejamento de como é que vai ser melhor esse planejamento, né, astrológico, tá? Sendo que planejamento a gente vai olhar realmente o planejamento, ver quais são as metas de cada um, né? Olhar para o lado também real, né, para a realidade, e aí aplicar em cima dessa orientação astrológica, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou me despedir. Mais uma vez, muito obrigado, tá? E até a próxima. Obrigada, parabéns. Muito obrigado. Tchau.